Então, pessoal, agora a gente vai resolver a questão 42 desta prova. E ela diz o seguinte: assinale a alternativa que descreve a relação matemática correta para o cálculo de resistência, tendo como base os valores de tensão e corrente. Percebam que ele deixa bem claro que ele quer saber o valor da resistência, ou seja, qual é a equação que ao final o resultado me dará a resistência. Desta forma, nós já podemos eliminar duas alternativas desse exercício. A primeira é a A, porque a A eu tenho uma equação em função da tensão. E a outra que eu posso eliminar é a letra D, porque a equação é em função da corrente e ele quer saber a resistência. Então nós temos três alternativas restantes. Agora vamos saber um pouquinho sobre de onde surgiu essa fórmula para a gente chegar na resposta. O cientista George Simonton montou um circuito com os seguintes equipamentos. Colocou uma bateria, ligou a um material que na época não se conhecia como tal, mas hoje sabemos que é resistível. E ele ficou medindo a corrente desse circuito com amperímetro. E aí ele alterava o valor dessa tensão aplicada sobre o circuito e ele percebeu que a corrente variava também. Com uma tabela em mãos, ele montou um gráfico, e esse gráfico tinha em um de seus eixos o valor das tensões que ele encontrava e no outro eixo a corrente, e ele ia marcando os pontos com cada valor que ele encontrava. Ao fim do gráfico ele percebeu que era uma reta, ou seja, que havia uma proporcionalidade em relação à tensão e à corrente naquele circuito. Se ele mudasse o material que ele colocava naquele circuito, essa reta mudava de inclinação. Ora era assim, ora era assim, ora era assim. Então ele percebeu que a inclinação da reta desse gráfico tinha relação apenas com o material que ele colocava no circuito. E a esse material ele deu o nome de resistência. E essa grandeza que aparece desse gráfico é chamado de resistividade elétrica. Então ele percebeu que o valor da tensão era diretamente proporcional à corrente elétrica que passava pelo circuito e também a este valor que ele chamou de resistência. Portanto, esta é a fórmula da chamada lei de Ohm. Mas nós sabemos que a questão pede a resistência em função da tensão e da corrente. Então, a partir dessa fórmula da lei de Ohm, nós vamos usar uma propriedade matemática e vamos deixar em evidência o valor da resistência. Então vamos colocar o E em evidência. O V, que já estava do outro lado da igualdade, permanece. E o I, que estava multiplicando o valor da resistência, vai passar dividindo. Algumas literaturas utilizam a representação da tensão elétrica como V e outras como U. E também para a corrente elétrica tem literatura que representa com I minúsculo e outras com I maiúsculo. Portanto, a resposta correta seria R igual a tensão dividido pela corrente. Então, voltando à nossa questão, como ele pede a resistência tendo como base os valores de tensão e corrente, na fórmula que nós chegamos é resistência igual a tensão dividido pela corrente. Ou seja, a letra B não é, porque está multiplicando tensão e corrente, pode ser eliminada.
A letra C nós já vemos que é a correta. A letra E nós poderíamos ter eliminado logo no começo, porque o enunciado pede que usemos como base os valores de tensão e corrente. E nesta fórmula ele usa o valor da potência. Então já pode ser eliminado, nos restando exatamente a letra C como resposta certa. Valeu pessoal, um abraço aí e obrigado.